O Jogo da Vida. Florence Scovel Shinn. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha. Mas a vida não é uma batalha. É um jogo, um desafio que não se pode vencer com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual. E o Velho e o Novo Testamento nos fornecem as regras do jogo com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que a vida era um grande jogo de dar e receber. O que quer que o homem semeie, assim colherá. Isso significa que tudo que o homem produz, em palavras ou atos, retornará para si. O que doar, retornará para ele. Se um homem semear rancor, colherá rancor. Se semear amor, receberá amor. Se fizer críticas, receberá críticas. Se mentir, alguém mentirá a ele. Se enganar, será enganado. Aprendemos também que a faculdade da imaginação desempenha papel principal no jogo da vida. Cuidai do vosso coração, da vossa imaginação, com total diligência, pois deles emanam os frutos da vida. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, refletirá em suas ações. Conheci um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de pegar, mas ele a imaginava continuamente, lia sobre ela, até que se manifestou em seu corpo. Ele veio a falecer, vítima de uma imaginação distorcida. Assim, vemos que para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa cuja faculdade imaginativa é treinada para pensar somente no bem, trará para a sua vida todo o desejo sadio do seu coração, saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita autoexpressão, enfim, seus ideais mais elevados. A imaginação já foi chamada de a tesoura da mente, sempre cortando, recortando, dia a dia, as imagens que o homem enxerga, e mais cedo ou mais tarde, ele encontra suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender os milagres da sua mente. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente subdivide-se em 3 departamentos: a subconsciência, a consciência e a supraconsciência. A subconsciência é simplesmente força sem direção. É como o vapor ou a eletricidade. Ele faz o que é levado a fazer e não possui o poder da indução. Aquilo que a pessoa sente profundamente ou imagina com clareza impressiona o subconsciente e é exteriorizada nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheci gostava sempre de fingir ser viúva. Quando criança, vestia-se com roupas pretas e usava um longo véu negro. As pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Então ela cresceu e casou-se com um homem por quem estava muito apaixonada. Não tardou muito e ele veio a falecer. Ela então passou a se vestir de preto e usar um véu negro por muitos anos. A imagem dela como uma viúva ficara impregnada em seu subconsciente e, no devido tempo, exteriorizou-se a despeito do caos que se criou. Por sua vez, a consciência tem sido chamada de mente carnal ou mortal. É a mente humana que vê a vida como ela parece ser. Ela vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza
e a limitação de todo tipo. Impressiona isso em sua subconsciência. Finalmente, a supraconsciência é o Espírito Divino dentro de cada ser humano. É o reino das ideias perfeitas. Nele se encontra o perfeito padrão de que falou o filósofo Platão, o desígnio divino, pois para cada pessoa existe um desígnio divino. Existe um espaço que você deve ocupar e que ninguém mais pode ocupar. Algo que você tem de fazer e que ninguém mais pode fazer por você. Existe uma imagem perfeita disso na mente supraconsciente. Em geral, ela perpassa a consciência como uma luz intermitente, como se fosse um ideal intangível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, trata-se do verdadeiro destino, ou da predestinação do homem iluminado em si, a partir da infinita inteligência que se encontra dentro dele mesmo. Muitas pessoas, contudo, ignoram seu verdadeiro destino e continuam a lutar por coisas e situações que não pertencem a elas e que somente lhe trariam fracasso e insatisfação se atingidas. Por exemplo, certo dia uma mulher veio a mim e pediu que dissesse a palavra certa, para que ela pudesse se casar com um determinado homem por quem estava muito apaixonada. Ela o chamava de A.B. Eu respondi que isso seria violação da lei espiritual, mas que diria a ela a palavra correta para que lhe viesse o homem certo, a escolha divina, o homem que pertenceria a ela por direito divino. E acrescentei: se A.B. for o homem certo, você não poderá perdê-lo, e se não for, encontrará um equivalente a ele. Ela via A.B. com frequência, mas a amizade entre os dois não prosperava. Uma noite ela ligou e me disse: sabe que estive pensando na semana que passou, e A.B. nunca foi tão maravilhoso assim para mim. Eu respondi: talvez seja porque ele não tenha sido a escolha divina. Talvez um outro homem venha a ser o correto. Logo depois, ela encontrou um outro homem que se apaixonou por ela imediatamente e disse que ela era o seu ideal de mulher. De fato, ele disse todas as coisas que sempre desejara que A.B. dissesse a ela. Foi absolutamente estranho, observou ela. Logo, ela reordenou todo o seu amor, perdendo o interesse por A.B. Isso demonstra a lei da substituição. Uma ideia correta substitui a errada, sem implicar nenhuma perda, tampouco sacrifício. Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E disse ainda: o reino está dentro de cada um de nós. Ele também ensinou que as palavras do homem desempenham um papel principal no jogo da vida. Pelas vossas palavras sereis justificados e também por elas sereis condenados. Muitas pessoas têm conhecido a desgraça em suas vidas por meio das palavras ociosas. Certa vez uma mulher me perguntou o motivo pelo qual sua vida havia se transformado em pobreza e limitação. Antes ela tinha uma casa, estava sempre rodeada de coisas belas e tinha muito dinheiro. Descobriu-se que ela andava sempre fatigada com a arrumação da casa e que dizia repetidas vezes: estou farta e cansada dessas coisas. Quem me dera morar num barraco? E acrescentou: hoje estou vivendo em um barraco. Pelas suas próprias palavras,
ela acabou indo viver em um barraco. A mente subconsciente não possui nenhum senso de humor, e as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências muito infelizes. Outro exemplo é de uma mulher que possuía muito dinheiro. Continuamente brincava no sentido de preparar-se para uma casa de pobreza. Em poucos anos, ela quase já não possuía mais nada, em função de ter impressionado seu subconsciente com uma imagem de falta e limitação. Felizmente, a lei funciona em ambos os sentidos, e uma situação de falta pode transformar-se numa de absoluta plenitude. Uma mulher chegou para mim num dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela se encontrava exausta, deprimida e desanimada. Disse que somente possuía $8 nesse mundo. Então eu lhe disse: bem, vamos abençoar os seus $8 para multiplicá-los, assim como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele nos ensinou que todo homem tinha o poder de abençoar e de multiplicar, de curar e de prosperar. Então ela me perguntou: o que devo fazer agora? Eu respondi: siga a sua intuição. Você tem uma ideia, uma dica, vontade de fazer alguma coisa ou de ir a algum lugar? Isso é intuição. E intuição quer dizer aprender com o que vem de dentro. Ele é um guia infalível do homem, e tratarei mais profundamente de suas leis posteriormente. A mulher me respondeu: eu não sei. Parece que tenho vontade de ir para casa, mas só tenho o dinheiro para a passagem. Sua casa ficava numa cidade distante, e era uma casinha pobre e limitada. A mente racional, ou o intelecto, teria dito: fique em Nova York, arrume um trabalho e faça algum dinheiro. Mas eu lhe disse: então vá para casa. Jamais contrarie a sua intuição. E pronunciei as seguintes palavras para ela: Espírito infinito, abri as portas para que haja grande abundância na casa dessa mulher. Que ela seja um ímã irresistível para tudo aquilo que a ela pertença por direito divino. Instruí também que repetisse isso continuamente, e então ela partiu imediatamente para sua casa. Ao visitar uma amiga certo dia, se encontrou com um velho amigo da família. Através daquele amigo, ela conseguiu obter milhares de dólares de uma forma miraculosa. Ela tem repetido para mim sempre: conte para as pessoas sobre a mulher que apareceu para você com apenas $8 e uma ideia na cabeça. Existe sempre plenitude nas veredas do homem, mas esta somente pode vir à tona, ou seja, manifestar-se através do desejo, da fé e da palavra dita. Jesus Cristo deixou bem claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Está escrito que, conforme as obras de vossas mãos, comandais-me. A infinita inteligência, Deus, está sempre pronto para atender às menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, manifestado ou não, constitui uma exigência, uma demanda. Sempre ficamos abismados ao ver um desejo subitamente realizado. Por exemplo, numa dada Páscoa, ao ver muitas belas rosas na janela de uma floricultura, eu desejei receber uma, e por um instante a vi mentalmente sendo carregada pela porta dentro.
Veio a Páscoa e com ela um belo buquê de rosas. Eu agradeci minha amiga no dia seguinte e disse que era exatamente o que havia desejado. Ela me respondeu: eu não te enviei rosas, enviei lírios. De fato, o que houve é que o vendedor havia misturado os pedidos e acabou me enviando rosas, simplesmente porque eu havia colocado a lei em prática. Assim, tinha que ter rosas. Nada pode interpor-se entre o homem e seus mais elevados ideais ou desejos, vindos do seu coração, senão somente a dúvida e o medo. Quando o homem pode desejar sem se preocupar, cada desejo será instantaneamente realizado. Explicarei mais adiante a razão científica disso e sobre como o medo deve ser apagado da consciência. Ele é o único inimigo do homem: medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e uma sensação de insegurança sobre algum plano. Jesus Cristo disse: por que temeis, ó homens de pouca fé? Dessa forma, vemos que podemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas a fé invertida. Ele é a fé no mal em vez do bem. O objetivo do jogo da vida é o de ver claramente o próprio bem e de apagar da mente todas as imagens do mal. Isto deve ser feito impressionando-se o subconsciente com a realização do bem. Um homem muito brilhante, que conseguiu grande sucesso, me disse que havia apagado todo o medo de sua consciência ao ler um aviso pendurado numa sala. Ele viu impresso em letras grandes a seguinte declaração: por que se preocupar? Isso provavelmente nunca acontecerá. Essas palavras ficaram marcadas indelevelmente em seu subconsciente. E ele agora tem a firme convicção de que somente o bem pode entrar em sua vida. Portanto, somente o bem pode se manifestar. A seguir, trarei diferentes métodos de impressionar o subconsciente. Ele é nosso fiel escravo, mas é preciso ser cuidadoso e dar-lhe somente as ordens certas. O homem tem sempre um silencioso ouvinte ao seu lado, sua mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra fica impressa no subconsciente e é realizada com assustadora perfeição. É como um cantor que se esmera por registrar seus melhores acordes e agudos sobre a sensível superfície de um disco fonográfico. Cada nota e tom da voz do cantor são registrados. Se ele tossir ou ficar hesitante, será igualmente registrado. Então, vamos quebrar todos os discos velhos e mal gravados do nosso subconsciente, os registros de nossas vidas que não desejamos manter, e produzir outros discos, novos e belos. Pronuncie essas palavras em voz alta, com força e convicção. Eu agora vou esmagar e demolir, por minha palavra expressa, todos os falsos registros do meu subconsciente. Eles retornam agora ao pó de sua insignificância, pois vieram de meus próprios pensamentos vãos. Faço agora meus registros perfeitos através do Cristo, que está dentro de mim. Os registros de saúde, de riqueza, de amor e de perfeita autoexpressão. Esse é o tabuleiro da vida, o jogo completo. Veremos a seguir como o homem pode mudar suas condições através da mudança de suas expressões. Qualquer homem que não conhecer o poder da palavra estará atrasado no tempo. A vida e a morte estão contidas no poder da palavra. A lei da prosperidade.
e o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás prata em plenitude. Uma das maiores mensagens deixadas ao homem através das Escrituras é a de que Deus é a provisão do homem e que o homem pode abrir mão, através da sua palavra expressa, de tudo que a ele pertença por direito divino. Contudo, o homem deve possuir uma perfeita fé na sua palavra expressa. Isaías disse: "A minha palavra não retornará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi expressa." Sabemos agora que palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está moldando o corpo e as ações do homem. Uma mulher me procurou em grande aflição e disse que estava para ser processada no dia 15 daquele mês, por uma questão de $3.000. Ela não sabia como obter o dinheiro e estava desesperada. Eu lhe disse que Deus era a sua provisão e que existe uma oferta para cada demanda. Então, usei da palavra. Dei graças para que a mulher recebesse os $3.000 na hora certa e de maneira certa. Disse a ela que tivesse perfeita fé e que praticasse a sua fé perfeita. Chegou o dia 15, mas nenhum dinheiro havia se materializado. Ela me telefonou e perguntou o que deveria fazer. Respondi: "Hoje é sábado, então não irão processá-la hoje. O seu papel é fingir-se de rica, mostrando assim fé perfeita de que você terá o dinheiro na segunda-feira." Ela me pediu que almoçasse com ela para manter-lhe o ânimo. Ao fazer-lhe companhia em um restaurante, eu falei: "Não é hora de economizar. Peça um almoço generoso. Haja como se já tivesse recebido os $3.000. Tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, ser-lhe-á dado." Você deve pedir, agindo como se já o tivesse recebido. Na manhã seguinte, ela me ligou pedindo que fizesse companhia durante aquele dia. Eu disse: "Não. Você já tem a proteção divina. Deus pode tardar, mas nunca falhará." À noitinha me ligou novamente, dessa vez com uma grande empolgação. "Minha querida, aconteceu um milagre. Eu estava sentada em meu quarto esta manhã, quando a campainha da porta tocou. Eu disse à empregada: 'Não deixe ninguém entrar.' A empregada olhou para fora e disse: 'É o seu primo de barba comprida e branca.' 'Chame-o de volta,' falei. 'Gostaria de conversar com ele.' Já estava para virar a esquina quando ouviu a empregada e regressou. Conversamos cerca de 1 hora, e quando já estava para sair, ele me perguntou: 'A propósito, como andam as finanças?' Então, lhe contei o ocorrido e do dinheiro que precisava. Ele me disse: 'Ora, querida, eu lhe dou os $3.000 no dia 1º do mês.' Eu não quis lhe contar que estava para ser processada. O que posso fazer? Só teria o dinheiro no 1º dia do mês, mas precisava dele para o dia seguinte. Vou continuar tentando, pensei. Ouvindo o que ela me dizia, resolvi usar da palavra da seguinte forma: o Espírito Santo nunca tarda. Eu darei graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível e que o dinheiro seja manifestado a tempo. Na manhã seguinte, o primo dela ligou e disse: "Venha ao meu escritório esta manhã e eu te darei o dinheiro já." Naquela mesma tarde, ela já tinha os $3.000 creditados em sua conta bancária e preencheu os cheques tão rapidamente quanto a empolgação permitiu. Se alguém pede para ter sucesso e se prepara para o fracasso, essa pessoa vai obter a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem me procurou para pedir uma palavra
a favor de saldar certa dívida. Descobri que ele passava todo o tempo planejando o que iria dizer ao seu credor em caso de não pagamento, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria estar vendo a si mesmo na condição de pagador da dívida. Temos uma maravilhosa ilustração disto na Bíblia, referente aos 3 reis que se encontravam no deserto, sem água para seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Elias, que lhes deu essa espantosa mensagem: Assim diz o Senhor: Vós não vereis o vento, nem vereis a chuva, contudo, podeis cavar todos os poços que forem possíveis nesse vale. O homem deve preparar-se para aquilo que pediu, mesmo que não haja o mais ínfimo sinal de que isso possa vir a acontecer. Uma mulher se deparou com a necessidade de procurar um apartamento durante um ano em que havia grande falta de apartamentos em Nova York. Era quase impossível encontrar um, e seus amigos, com pena dela, disseram: Não é assim tão mal. Você terá apenas que guardar sua mobília e viver num hotel por enquanto. Ela replicou: Vocês não precisam sentir pena de mim. Eu sou a supermulher e vou conseguir arranjar um apartamento. Então, ela pronunciou as seguintes palavras: Espírito infinito, abre as portas para que eu encontre o apartamento certo. Ela tinha consciência de que havia uma oferta para cada demanda e de que ela estava incondicionalmente trabalhando no plano espiritual, sendo que aquele que está com Deus está em maioria. Ela até havia pensado em comprar novos cobertores, quando o tentador, o pensamento ou raciocínio contraditório, lhe sugeriu: Não compre os cobertores, porque talvez não consiga um apartamento e não venha a usá-los. Ao perceber o fluxo negativo, prontamente respondeu a si mesma: Cavarei os meus poços, comprando os cobertores. Daí, pois, ela se preparou para o apartamento. Agiu como se já o tivesse conseguido. E assim, ela acabou encontrando, de maneira miraculosa, um apartamento que lhe foi concedido, muito embora houvesse mais de 200 pessoas interessadas nele. Os cobertores foram uma demonstração ativa de fé. Desnecessário lembrar aqui que aqueles poços que os reis cavaram no deserto encheram-se até transbordar. Leia a passagem no 2º livro de Reis. Chegar ao âmago espiritual das coisas não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Os pensamentos contraditórios de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles constituem um exército dos alienígenas que se deve expulsar. Isso explica por que, frequentemente, fica muito mais escuro antes do alvorecer. Uma grande demonstração ou revelação é geralmente precedida de pensamentos tormentosos. Ao se fazer uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se todas as crenças no subconsciente e um erro é exposto, para que seja extirpado. Este é o momento em que a pessoa precisa fazer suas afirmações de verdade, repetidas vezes, regozijar-se e dar graças pelo que já tenha recebido. Antes que me chames, dar-te-ei a resposta. Isto significa que cada dádiva perfeita e boa encontra-se à espera do homem pelo seu reconhecimento. Só podemos receber aquilo pelo que reconhecemos ser recebedores ou merecedores. Os filhos de Israel aprenderam que poderiam possuir toda a terra que sua vista pudesse alcançar. Isso se aplica verdadeiramente a cada homem. Ele só possui a terra que está dentro da sua própria capacidade de ver. Cada grande obra, cada grande realização,
tem se manifestado àquele que se mantém fiel à sua visão, e frequentemente, pouco antes de uma grande realização, vem um aparente fracasso e desânimo. Os filhos de Israel, ao atingirem a terra prometida, ficaram temerosos de nela entrar, pois diziam que era cheia de gigantes, que os faziam se sentir como gafanhotos. E lá víamos gigantes, enquanto que a nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. Essa parece ser a experiência de cada ser humano. Entretanto, aquele que conhece a lei espiritual não se deixa perturbar pelas aparências e regozija-se mesmo quando ainda está em cativeiro. Quer dizer, se mantém fiel à sua própria visão e dá graças quando é chegado o fim, porquanto é uma graça que ele recebeu. Jesus Cristo nos deu um maravilhoso exemplo disso. Ele disse a seus discípulos: Não digais vós que ainda faltam 4 meses para a colheita chegar. Digo-vos, pois, estai alerta, erguei os olhos e vede os campos, pois estão já maduros e prontos para serem colhidos. A visão de Cristo penetrou o mundo da matéria, e ele viu claramente o mundo da 4ª dimensão, as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina. De maneira que o homem precisa sempre manter sua visão até o fim de sua jornada, pedir e agradecer pela manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser sua saúde perfeita, amor, suprimento, recursos, autoestima, um lar, amizades, profissão, sucesso e tudo mais. São todas ideias acabadas e perfeitas, registradas na mente divina, a própria supraconsciência do homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem me pediu alguns tratamentos para que tivesse sucesso. Era imperativo que ele levantasse, dentro de certo tempo limite, $50.000 para o seu negócio. O tempo já estava quase esgotado quando ele me buscou desesperado. Ninguém queria investir em sua empresa, e o banco havia se negado categoricamente a dar um empréstimo. Respondi: Suponho que você tenha perdido a calma lá no campo e, portanto, também a sua força. Você pode controlar qualquer situação se, primeiro, controlar a si próprio. Retorne ao banco. E acrescentei: Eu vou lhe fazer uma oração. Minha oração foi assim: Você está identificado em amor com o espírito de todos ligados àquele banco. Deixe que a ideia divina se manifeste nessa intenção. Então ele me respondeu: Mulher, a senhora está falando de uma impossibilidade. Amanhã é sábado. O banco fecha hoje às 12 e o comboio não me deixará lá a tempo, e o prazo que tenho termina amanhã. De qualquer forma, eles não farão isso. É tarde demais. Então eu respondi: Deus não precisa de tempo. E além disso, Ele nunca chega tarde demais. Com Ele, todas as coisas são possíveis. E disse mais: Eu não conheço nada de negócios, mas sei de tudo a respeito de Deus. Ele replicou: Tudo isso parece muito bonito quando fico aqui sentado ouvindo a senhora falar, mas quando saio, tudo é terrível. Ele morava numa cidade distante e passei uma semana sem saber nada dele. Então recebi uma carta sua. A senhora tinha razão. Consegui levantar o dinheiro e jamais duvidarei de toda a verdade sobre a qual me contou. Ao avistá-lo algumas semanas depois, perguntei: E então, o que aconteceu?
Evidente que o senhor tinha bastante tempo, afinal. Ele replicou: o meu comboio atrasou, e eu cheguei lá faltando apenas alguns minutos para as 12 horas. Entrei no banco silenciosamente e disse: vim para o empréstimo. E eles concederam sem nenhum questionamento. Eram os últimos 15 minutos do prazo concedido a ele, e o Espírito Infinito não tardou. Naquele instante, o homem não poderia ter estado sozinho. Ele precisava que alguém o ajudasse a se manter fiel à sua visão. Isto é o que uma pessoa pode fazer por outra. Jesus Cristo sabia dessa verdade quando disse: se entre dois na terra houver concordância de possuir algo que possam precisar, ser-vos-á dado por meu Pai que está no céu. A pessoa normalmente fica muito ligada às próprias ações e torna-se temerosa e cheia de dúvida. O amigo, ou aquele que cura, vê claramente o sucesso, a saúde ou a prosperidade e nunca se afasta dessa visão, pois ele não está tão perto, não está envolvido na situação. É muito mais fácil revelar-se para uma outra pessoa do que para si mesmo. Então, a pessoa nunca deve hesitar em pedir socorro, caso se veja numa situação de desequilíbrio. Certa vez, um exímio observador da vida disse: nenhum homem irá falhar se uma pessoa o vir como alguém bem-sucedido. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens devem seu sucesso à esposa, a uma irmã ou a uma amiga que acreditaram nele e se mantiveram fiéis à imagem que tinham dele como modelo de perfeição. O poder da palavra. Por tuas palavras serás justificado, e também por elas serás condenado. Uma pessoa que conhece o poder da palavra torna-se extremamente cuidadosa com o que diz e sobre o que conversa. Basta observar a reação que suas palavras provocam, para ver que elas não retornam vazias. Através da palavra expressa, o homem está continuamente criando leis para si mesmo. Conheci um homem que dizia: eu sempre perco o ônibus. Invariavelmente ele me escapa exatamente no momento em que chego. Já a filha desse mesmo homem dizia: eu sempre consigo apanhar o ônibus. Com certeza ele vem no exato momento em que eu chego para pegá-lo. E isso se passou durante anos. Cada um deles havia criado uma lei específica para si próprio. Uma para o sucesso, outra para o fracasso. Trata-se da psicologia da superstição. A ferradura ou pé de coelho não contém em si nenhum poder, mas a palavra expressa do homem e a sua crença de que isso trará boa sorte para ele, cria a expectativa na mente subconsciente e acaba por atrair situação de sorte. Imagino, contudo, que isto não funcionará quando o homem for espiritualmente avançado e vier a conhecer uma lei superior. A pessoa não pode retroceder e deve jogar fora todas as imagens sombrias. Por exemplo, 2 homens, em minha turma, tiveram grande sucesso nos negócios por vários meses, até que subitamente tudo foi por água abaixo. Tentamos analisar a situação e descobri que, em vez de fazer afirmações e agradecer a Deus pelo sucesso e prosperidade, cada um deles havia comprado um amuleto. Eu disse: eu vejo que vocês têm depositado fé em macaquinhos da sorte, em vez de acreditar em Deus. Libertem-se desses amuletos e clamem pela lei do perdão, pois o homem tem o poder de perdoar e neutralizar seus próprios erros. Eles então decidiram se livrar dos amuletos e tudo voltou a correr bem com seus negócios novamente. Isso não significa, contudo,
que todo mundo deva atirar fora todo e qualquer enfeite da sorte, ferradura, ou seja lá o que for que tenha espalhado pela casa. Mas a pessoa deve sim reconhecer que a força que está por trás disso vem do único poder que existe, Deus, e que o objeto simplesmente lhe dá a sensação de expectativa de que algo desejado acontecerá. Certo dia me encontrei com uma amiga que estava desesperada. Ao cruzar a rua, ela apanhou uma ferradura e imediatamente encheu-se de alegria e esperança. Ela disse que Deus havia lhe enviado a ferradura para que ela se mantivesse animada. Na realidade, no momento, aquilo talvez tenha sido a única coisa que ela poderia ter registrado em seu subconsciente. A sua esperança se tornou fé, e ela, em última análise, teve uma maravilhosa revelação. Quero deixar bem claro que os homens mencionados antes se tornaram dependentes dos amuletos, e somente deles, enquanto que a mulher reconheceu o poder simbólico que estava por trás da ferradura. Eu sei, em minha própria experiência, leva-se muito tempo para se livrar de uma crença, de uma certa coisa que causa desapontamento. Sempre que aquilo acontecia, invariavelmente surgia o desapontamento logo depois. Descobri que a única forma pela qual seria capaz de lidar com aquilo era estabelecer uma mudança em meu subconsciente, fazendo a seguinte afirmação: não existem dois poderes, mas somente um poder, Deus. Portanto, não existem desapontamentos, e aquilo que acontece comigo significa uma surpresa agradável. De imediato percebi uma mudança, e surpresas agradáveis começaram a aparecer pelo caminho. Tenho uma amiga que sempre declarava que nada poderia induzi-la a passar por debaixo de uma escada. Eu lhe disse: se você tem medo, você estará cedendo a uma crença em dois poderes, o bem e o mal, em vez de um só. Como Deus é absoluto, não pode haver força que se oponha a ele. Para demonstrar que você somente acredita em um único poder, o de Deus, e de que não há nenhum poder ou realidade no mal, passe por debaixo da próxima escada que encontrar. Logo depois, ela se dirigiu para o banco onde trabalhava. Ela teve de abrir sua caixa de valores no cofre, e no caminho havia, por acaso, uma escada. Era impossível chegar ao cofre sem passar por debaixo dela. Ela gritou de susto e se afastou. Não podia encarar o leão à sua frente. Contudo, quando estava chegando na rua, podia ouvir minhas palavras soando em seus ouvidos. Então decidiu voltar e passar por debaixo da escada. Aquele foi um grande momento em sua vida, pois as escadas a tinham aprisionado por anos a fio. Quando ela fez o mesmo caminho em direção ao cofre, a escada já não estava mais lá. E isso acontece com muita frequência. Se alguém quer fazer alguma coisa de que tem medo, ele simplesmente não precisa fazê-lo. Trata-se da lei da não resistência, a qual é tão pouco compreendida. Alguém já disse que a coragem contém mágica e gênio. Encare uma situação sem medo, e não haverá situação a ser encarada. Ela simplesmente deixa de ter peso, a importância que parecia ter. A explicação para isso é que o medo atraiu a escada que se interpôs no caminho da mulher, e a ausência do medo a retirou de lá. Assim, as forças invisíveis estão sempre trabalhando a favor do homem que estiver sempre puxando as cordas para si mesmo, embora o faça de maneira inconsciente. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que o homem diga, ele começa a atrair para si. A pessoa que continuamente fala em doenças, invariavelmente atrai doenças.
Depois que o homem aprende a verdade, ele se conscientiza da necessidade de ser muito mais cauteloso com suas palavras. Tenho uma amiga que sempre diz no telefone: venha me visitar mesmo, para um papo legal digno dos velhos tempos. Este papo dos velhos tempos significa mais de 1 hora e cerca de 500.000 palavras destrutivas, sendo os principais tópicos a perda, a falta, o fracasso e a doença. Então eu lhe respondia: não, muito obrigado. Já tive suficientes papos de velhos tempos em minha vida. Eles custam muito caro, mas ficarei feliz em ter com você um papo mais atual e falarmos sobre o que queremos e não sobre o que não queremos. Há um ditado antigo que dizia que o homem somente deve usar palavras para 3 finalidades: curar, abençoar ou prosperar. O que o homem diz dos outros será dito contra si, e o que desejar para eles estará desejando para si próprio. As maldições, assim como as galinhas, voltam para casa para dormir. Se um homem deseja a outrem má sorte, com certeza atrairá má sorte para si próprio. Se desejar auxiliar alguém para que tenha sucesso, ele estará desejando e auxiliando a si mesmo rumo ao sucesso. O corpo pode ser renovado e transformado através da palavra expressa e da visão clara, e a doença poderá ser completamente extirpada da consciência. Um metafísico sabe que toda e qualquer doença tem uma correspondência mental, e que para curar o corpo é preciso primeiro curar a alma. A alma é a mente subconsciente, e ela deve ser salva do pensamento errôneo e iníquo. No Salmo 23 lemos: Ele restaura a minha alma. Isto significa que a mente subconsciente, ou a alma, deve ser restaurada com as ideias corretas, e o casamento místico é o casamento da alma com o espírito, ou do subconsciente com a mente supraconsciente. Portanto, Deus e o homem tornam-se um. Eles precisam ser um só. Quando o subconsciente completa-se com ideias perfeitas da supraconsciência, Deus e o homem tornam-se um. Eu e o Pai somos um. Quer dizer que Ele é uno no reino das ideias perfeitas. Ele é o homem feito à semelhança e à imagem, à imaginação de Deus, e recebe o poder e domínio sobre todas as coisas da criação, sobre sua mente, seu corpo e suas ações. Faz sentido então dizer que toda doença e infelicidade advém da violação da lei do amor. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. E no jogo da vida, o amor e a boa vontade são as regras mais importantes. Uma mulher que conheço carregou por anos a aparência resultante de uma terrível doença de pele. Os médicos lhe disseram que aquilo era incurável e por isso estava desesperada. Ela trabalhava como atriz e tinha medo de que logo tivesse de abandonar a profissão e então ficaria sem outro meio de sustento. Contudo, conseguiu um bom contrato e na noite da estreia fez um grande sucesso. Recebeu elogios dos críticos, ficando muito feliz e estimulada. Mas no dia seguinte, recebeu um aviso de que estava demitida. Um homem da plateia tivera inveja do seu sucesso e provocou a sua demissão. Ela sentiu que o ódio e o ressentimento estavam tomando conta de si e então gritou: Deus, não deixe que eu odeie aquele homem. Aquela noite,
Ela trabalhou horas em silêncio e me contou o seguinte: eu logo entrei num silêncio profundo. Parecia estar em paz comigo mesma, com aquele homem e com o mundo inteiro. Continuei assim pelas noites seguintes, e no terceiro dia descobri que estava completamente curada da doença de pele. Ao pedir por amor e boa vontade, ela havia cumprido a lei, pois o amor significa o cumprimento da lei, e a doença, que adveio do ressentimento subconsciente, foi eliminada. A crítica continuada produz reumatismo, uma vez que pensamentos críticos, desarmoniosos, causam depósitos estranhos no sangue que se acumulam nas articulações. Várias enfermidades são causadas pela inveja, pelo ódio, falta de perdão, medo e etc. Toda doença é causada por uma mente atormentada. Em minha turma, eu disse certa vez: não adianta nada perguntar a alguém: qual é o problema com você? Quando poderíamos simplesmente questionar: quem é o problema com você? A falta de perdão constitui a causa mais frequente da doença. Ela endurece as artérias e o fígado, e também afeta a visão. Em seu caminho, há males sem fim. Um dia visitei uma mulher que dizia estar doente por ter comido ostra envenenada. Eu respondi: de jeito nenhum. A ostra é inofensiva. Você é quem envenenou a ostra. Qual é o real problema com você? E ela respondeu: na verdade, cerca de 19 pessoas. Ela havia discutido com 19 pessoas e, no meio de sua própria confusão, atraiu a ostra errada. Qualquer desarmonia no exterior indica haver uma desarmonia mental. Assim, o exterior reflete o interior. Os únicos inimigos do homem estão dentro dele mesmo. E os inimigos do homem serão aqueles dentro de sua própria casa. A personalidade é um dos últimos inimigos a ser vencido, uma vez que este planeta está apenas engatinhando em termos de amor. Era a mensagem de Cristo: paz na terra aos homens de boa vontade. Portanto, o homem iluminado se esforça por aperfeiçoar-se ante o seu próximo. Sua obra está com ele mesmo, para espalhar boa vontade e bênçãos a todos os homens. E o maravilhoso é que, se alguém abençoa uma pessoa, esta não tem forças para prejudicar aquele que a abençoou. Um homem veio a mim pedir um tratamento para ter sucesso em seu negócio. Ele vendia maquinário, e um concorrente apareceu no cenário com o que proclamava ser uma máquina muito melhor. Foi então que o homem começou a temer a derrota. Então eu lhe disse: primeiramente, temos de nos livrar de todo o temor e saber que Deus protege os seus interesses, que a ideia divina deve emergir da situação. Isto é, a máquina certa será vendida pelo homem certo para o homem certo. E acrescentei: não mantenha uma imagem crítica daquele homem. Abençoe todo dia. E não pense em vender a tua máquina, caso essa não seja a ideia divina. Assim ele partiu para o encontro, sem medo e sem resistir, abençoando o outro homem. Ele me contou algum tempo depois que o resultado foi notável. A máquina que o outro vendia simplesmente não funcionava adequadamente, e ele acabou vendendo a dele sem a menor dificuldade. Pois eu vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e rezai por aqueles que vos perseguem. A boa vontade produz uma grande aura de proteção em torno daquele que a emana.
e nenhuma arma que se formar contra ele prosperará. Em outras palavras, o amor e a boa vontade destroem os inimigos que existem dentro da própria pessoa, posto que não existem inimigos do lado de fora. A paz na terra para aquele que semeia a boa vontade entre os homens. Continuamos na parte 2.